Depois que ser feito a coleta de material, a gente tem vários fragmentos do tumor. É mais ou menos desse jeito que o material é enviado para o médico patologista dar o laudo. E como que é feito o laudo da biópsia do diagnóstico? Essa avaliação, ela entra num cenário de conhecimento que é a classificação do câncer de mama. Isso aqui é uma cópia de uma biópsia de uma paciente retratada por mim no ano passado. E se você olhar o laudo, material fixado em formalina, nódulo na união dos quadrantes laterais a 9 horas da mama direita, e vem um diagnóstico histopatológico. Biópsia por agulha de mama, carcinoma invasivo da mama do tipo não especial. Ponto. Características da neoplasia no material. Grau, necrose, fragmentos comprometidos. Agora, essas duas características, carcinoma do tipo não especial e grau histológico, isso é fundamental. Por quê? Quais são os elementos mínimos do laudo inicial? O tipo de carcinoma, se ele é invasivo ou se ele é in situ, são coisas importantes. Qual o grau da lesão tumoral? O carcinoma do tipo não especial é aquele que surge das células habituais do sistema ductal lobular da mama. A gente fizer um corte tridimensional esquemático da mama, a unidade fisiológica funcional da mama é a unidade ducto alveolar. Os tumores surgem da mucosa de glândulas que revestem internamente tanto os ductos como os lóbulos. À medida que existe essa proliferação, se ela for exclusivamente para dentro do ducto, ele é um carcinoma ductal in situ. Se ele vem para fora do ducto, ele é um carcinoma ductal invasivo. E essas células, elas têm que ter aparência habitual para ser chamado de um tipo de tumor do tipo não especial. Células que surgem no ducto e no lóbulo, ou seja, ductal ou lobular, são o mesmo tipo de tumor? Não. 75% dos tumores de mama são do tipo ductal. E eles têm características clínicas também muito relevantes. O carcinoma ductal, ele geralmente é unilateral, ele é unicêntrico, ele forma nódulo, ele tem uma característica muito importante. Existe uma proteína que chama ecaderina, que permite que as células tumorais do sistema ductal fiquem unidas. Por isso que eles chamam nódulos. Ecaderina são como os pequenos braços que uma célula dá para outra para formar nódulo. Já o carcinoma lobular, eles não são comuns, só 5 a 15% dos tumores mamários, mas eles podem ser multicêntricos e bilaterais, diferente do carcinoma ductal, e com grande frequência ele não gera nódulo nenhum. Eles podem ter um padrão que a gente chama de fila indiana. Por quê? Porque as células são pouco coesas, por ausência daquela proteína que eu falei que tinha no ductal, da ecaderina. A ecaderina é uma proteína que falta no carcinoma lobular, então as células elas não ficam unidas, elas ficam dispersas dentro da mama e podem gerar tumores que não formam nódulos. Isso é uma coisa muito importante. Outra parte importante é do laudo patológico, que esse paciente tem um tumor invasivo ou in situ. Isso é muito importante. O carcinoma in situ, ele não saiu de dentro do ducto ou do dentro do nódulo. O carcinoma invasivo, ele conseguiu quebrar esta barreira do ducto ou do nódulo na própria mama. Por que que isso é importante? Porque a maioria absoluta, de forma quase exclusiva, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos da mama passam do lado de fora dessa parede do ducto ou dessa parede do lóbulo. Então, toda vez que a gente tem um carcinoma invasivo, a gente tem um risco de disseminação do carcinoma além da mão. E a gente precisa ter isso em mente. O grau é o tanto que a célula tumoral se parece ou não com a célula mamária original. Quanto mais parecido com a célula mamária original, menor o grau, e quanto menos parecida, maior o grau. E aí a gente completa o laudo
inicial, que é um carcinoma ductal ou lobular, do tipo não especial, ele pode ser invasivo ou incito, e a gente tem que ter o grau da lesão tumoral. Porém, os tumores não são iguais. Antigamente, a gente achava que a estrutura da célula tumoral como o núcleo citoplasma. Com o advento da microscopia óptica, a gente entendeu que existe uma série de organelas dentro da célula tumoral e com as ferramentas de biologia molecular, hoje a gente sabe que a célula tem uma série de ligantes que ligam o meio externo, o meio interno da célula. Existe uma série de disparo de processos através desses receptores, tanto de membrana como dentro da célula, e a gente tem agora como fazer a classificação dessa célula tumoral a partir da presença ou ausência desses receptores e dessas vias de sinalização que esses receptores disparam. Isso é muito importante. Se fizermos uma biópsia de uma célula mamária normal, geralmente a gente espera que uma célula mamária normal, uma biópsia de uma mama normal, tenha 100% de receptores de estrogênio, tenha 100% de receptores de progesterona, e tem duas moléculas de proliferação celular que podem existir na célula tumoral, e na célula mamária normal é muito baixa, uma que se chama HER2, e o índice de proliferação, que também é muito baixo na mama normal, se chama Ki67. Toda a classificação da mama, dos tumores de mamas, vem a partir de um padrão de uma mama normal. A gente pode fazer imunohistoquímica dos tumores. E essa imunohistoquímica, ela basicamente leva em consideração alguns elementos dessa biópsia. Os receptores de estrógeno, de progesterona e o HER2. Toda vez que a gente tem presença de qualquer receptor hormonal, nós estamos em frente aos tumores luminais. Quando a gente tem o HER2 de forma exclusiva, a gente tem um tumor HER2 puro, e quando a gente não tem nenhum desses receptores, a gente está frente aos tumores triplo negativos. O luminal ele é dividido em dois subtipos, o luminal A e o luminal B. Por que ele se chama luminal? Porque geralmente a origem tumoral é da célula que está em contato com o lúmen do ducto ou do lóbulo. E ela tem algumas características imunohistoquímicas bem marcantes. Primeiro, ela é fortemente marcador de receptor de estrogênio. Ela marca fortemente o receptor de progesterona. Ela tem uma molécula HER2 ausente. Ela tem um índice de Ki67 de proliferação muito baixo. Quando a gente tem uma célula luminal, mas que já tem um comportamento biológico mais agressivo, a gente chama essa célula de luminal B. Luminal B, ela tem característica receptor estrogênio presente, receptor de progesterona, ela pode estar presente, o HER2 tem que estar ausente em todas elas, mas o Ki67 tem que ser acima de 14 se tiver os dois presentes. Qualquer célula mamária que tiver receptor de estrogênio ou de progesterona ausente, ela também é um luminal B, e uma célula que é triplo positiva, ela também pode ser classificada como luminal B. Esse é um dado que a gente tem que levar em consideração. Os tumores que não têm receptores de hormônio, eles são classificados em dois grandes grupos. O triplo negativo é que não tem receptor nem de estrogênio, nem de progesterona e nem HER2. A maioria deles tem um Ki67 elevado, ou seja, são tumores de alta taxa proliferativa. E os tumores HER2 positivos, ele tem a molécula HER2 presente. Aí os receptores hormonais podem estar presentes ou ausentes. De forma global, por que é importante o HER2? Porque existe terapia-alvo contra o HER2. E é muito importante a gente classificar esse HER2 quando a gente vai escolher tratamento clínico dessas lesões. Uma pergunta que sempre surge das pacientes é por que eu tive câncer de mama, doutor? Sabe, isso é uma coisa muito importante. A gente sempre tem que fazer, na história clínica das pacientes, investigação da história familiar, principalmente identificar grau de parentesco e parentes que tiveram câncer de mama com qual idade, câncer de mama, ovário, pâncreas, outros tumores, não só câncer de mama. Por quê? Porque a depender disso,
a gente vai indicar ou não um teste genético para avaliar variantes de risco. Isso é muito relevante. Às vezes, você atende um paciente com câncer de mama que tem várias familiares com câncer de mama. Você tem que suspeitar que você está frente a uma síndrome genética. E como que a gente suspeita? Existe um guideline de um grupo que se chama National Comprehensive Cancer Network, que é um grupo de grandes hospitais americanos que geram conhecimento em câncer, que definem alguns critérios de solicitação e de intervenção. A solicitação de um teste genético, esse é hoje o padrão. A gente sempre leva em consideração muito a idade, porque quanto mais jovem a paciente ou familiares, maior o risco da gente estar frente a um diagnóstico genético relevante e, principalmente, número de casos com câncer de mama. Hoje entra aqui câncer de pâncreas, câncer de ovário, ou seja, existe um conjunto de informações que toda vez que o médico especialista está atendendo o paciente de câncer de mama, ele tem que levar isso em consideração para avaliar se a paciente está no grupo de risco familiar genético, no qual o exame precisa ser solicitado, ou, se ele está em dúvida, ele pode encaminhar a paciente para um oncogeneticista, que é um especialista em testes genéticos de risco de câncer, para receber a instrução adequada sobre a necessidade ou não de fazer um teste genético. Só que só em torno de 5 a 10% das vezes as pacientes apresentam alguma variante de risco relevante, significante. Na maioria das vezes não tem. E qual a desvantagem que tem tanta gente com câncer de mama como a gente viu no início? É sinal que ainda temos que melhorar muito a verdadeira abordagem preventiva. E como que se aborda preventivamente o câncer de mama, que a gente chama de prevenção primária, ou seja, aquela que a paciente pode fazer por ela mesma. Basicamente, atividade física regular e controle de peso, principalmente na pós-menopausa. Lembrando que a incidência, o pico de incidência do câncer de mama é entre 50 e 60 anos, que é exatamente a época que a mulher entra na menopausa. É um desafio nessa fase da vida da mulher conseguir manter o peso e conseguir manter os padrões adequados de saúde. Isso é importantíssimo para diminuir o risco. Existem vários estudos na literatura demonstrando que pacientes que conseguem manter a atividade física regular e manter o peso dentro de níveis adequados têm um risco de câncer de mama 30% melhor quando comparado com a população que não tem esse tipo de comportamento. Grande parte dos pacientes, apesar de tudo, são magras, não tem nenhum fator de risco conhecido, não apresentam nada, mas pode ter câncer. Então, qual o melhor fazer nessa situação, gente? Manter a avaliação médica regular, manter o controle de peso e manter a atividade física regular. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.